Bem-vindo à nossa quarta aula Black Friday. E, gente, é hoje, é só até hoje para vocês adquirirem um curso com 40% de desconto. Então aproveitem, se vocês quiserem algum desses 4 cursos que eu já disponibilizei para vocês aqui e já dei uma treguinha aqui nessa semana, aproveitem porque depois vai voltar o preço normal. Lembrando também, permaneçam até amanhã, porque amanhã é o sorteio da batedeira. Vai ser sorteado tanto as pessoas que estão participando aqui, como aquelas outras também que vai adquirir o curso. E lembrando, se você está aqui, você já está concorrendo a uma batedeira. Se você adquirir um curso, você vai estar concorrendo 2 vezes. Se você adquirir os nossos 4 cursos, você vai estar concorrendo 5 vezes. Então tem noção que a chance pode dobrar? Para quem está participando desse grupo gratuito, lembrando que o sorteio da primeira batedeira vai ser feita amanhã, então é necessário ficar dentro do grupo porque vai ser sorteado pelo número do telefone. E a segunda batedeira vai ser sorteada na semana que vem para as alunas que adquirirem os cursos, então não percam. E para a receitinha de hoje, vou ensinar vocês a fazerem um bolo decorado, desde a massa, o recheio, a prensagem e a decoração. E também já desmistificar esse mistério do chantilly vermelho que muita gente tem dificuldade de fazer. Então bora lá que eu vou ensinar para vocês. Bom, então eu vou iniciar ensinando vocês uma massa de chocolate que eu faço com o cacau black. Não tem mistério e também é uma massa bem rápida de liquidificador. A receita que eu passei para vocês é a receita para um bolo inteiro que dá numa forma 20. Porém, nessa receita a gente vai fazer meia receita que eu vou usar nessa forma tamanho 15 para a gente fazer um bolo de aproximadamente 1 kg decorado bem bonito. Então já separei aqui a nossa forma tamanho 15 e embaixo eu coloquei um pedaço de papel manteiga, tá? E apenas isso, não precisa untar a lateral, nada disso. Então vou reservar aqui. E agora a gente vai começar pela massa, que é muito simples. Então no liquidificador eu estou adicionando os ovos. Se vocês quiserem fazer meia receita e a quantidade do ovo na receita vai 3 ovos, é só vocês colocarem 2 ovos pequenos. O leite, o óleo, açúcar e o cacau black. O cacau black eu estou usando, já sei que vão me perguntar, estou usando da marca Calibu, que eu compro ele fracionado, tá? Numa loja aqui na minha cidade. Porém, vocês podem encontrar também em alguns sites, encontram cacau black fracionado que vocês podem comprar, tá? Se não tiver o cacau black, não tem problema, pode usar o cacau 100%, tá? E se preferir usar chocolate 50%, também pode. O que acontece é que o chocolate 50% vai ficar um pouco mais doce a massa, porque 50% é cacau e 50% é açúcar, tá bom? Então a gente vai bater. Batemos. Agora esse procedimento é bem rápido. Adicione a farinha de trigo e o fermento e bata só até misturar. A nossa massa de chocolate já está pronta. E só uma observação, pessoal. Algumas pessoas questionam que essa massa de chocolate vai muito óleo, porque vai 1 xícara de óleo. E o cacau, lembrando que ele é um ingrediente secante, tá? Então vai a quantidade de óleo necessária para a receita, para trazer a umidade nessa receita. Se você colocar menos, o seu bolo vai ficar seco. Se você fazer com um chocolate 50%, aí não tem necessidade de colocar essa 1 xícara de óleo. Pode colocar um pouquinho menos, 3/4, tá? Mas lembrando que
toda a massa que vai cacau, ela tem que ir uma quantidade de gordura necessária para trazer a umidade, porque o cacau, ele é secante, ele puxa muito a umidade, tá? E algumas pessoas questionam, mas o óleo de soja deixa gosto. Não deixa. Se você homogeneizar essa massa muito bem, bater ela muito bem, ela não vai ficar com gosto. Então bate muito bem os ovos, o óleo, o açúcar, o leite, o cacau, por aproximadamente uns 3 minutos até ficar muito bem homogeneizada. Depois adiciona a farinha e o fermento só para misturar. Aqui outro pulo do gato. Como essa forma é muito alta, o centro geralmente demora muito mais para assar. Então, para distribuir totalmente o calor pela forma e não acontecer do seu bolo murchar, a gente vai cobrar com papel alumínio e deixar até 25 minutinhos, tá? Esse bolo vai assar um pouquinho mais rápido. Então, na hora que der uns 20 minutinhos, eu já vou tirar o papel alumínio para ele chegar para assar completamente. Isso vai evitar com que o seu bolo murche. Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Enquanto o nosso bolo está assando, a gente vai já preparar os recheios. Bom, agora a gente vai fazer o nosso brigadeiro. Eu vou fazer um brigadeiro de leite ninho. Então, dentro da panela, vocês vão adicionar a lata de leite condensado, o leite em pó, 60 gramas, que dá aproximadamente 3 colheres. Vai mexer até dissolver totalmente esse leite em pó. Assim vai evitar de ficar gruminhos antes de ligar o fogão. Agora, com o leite em pó totalmente dissolvido, vamos adicionar uma caixinha de creme de leite e ligar o fogo. Mexendo constantemente, tá? Para não queimar o fundo, até ele ficar em ponto de brigadeiro cremoso, que é o que eu vou mostrar para vocês já já. Olha só, pessoal, esse é o ponto do nosso recheio, tá? O ponto na P. Quando você coloca e a calda não escorre, tá vendo? Agora você vai deixar ele esfriar completamente coberto com plástico filme. Depois de frio, ele vai ficar numa consistência mais firme. E aí a gente vai rechear o nosso bolo. Bom, agora com o nosso bolo pronto, e tá vendo como ele cresceu e não afundou no meio? Isso foi por causa da dica do papel alumínio. Agora é só desenformar com a ajuda de uma faquinha por toda a lateral. E agora a gente vai cortar o bolo. Aqui eu vou cortar em 3 fatias. Só que esse topinho a gente não vai aproveitar, então eu vou retirar ele, cortar ele para deixar o bolo bem niveladinho e bem retinho. Então retire esse topo que não será necessário. Você pode guardar aí, comer depois, não tem problema nenhum. E agora a gente vai fazer a marcação certinho. Então, vai dividir o bolo em 3 partes, tá? Faz aí uma marcação. O bolo ainda está quente. E depois é você só ir girando com a faca reta. Vá girando a bailarina para cortar toda a lateral do bolo. Fez a marcação aí por toda a volta do bolo para deixar ele bem retinho. Agora você vai entrando com a faca. Gira a bailarina, gira o bolo e vai cortando a fatia com a faca.
Fazendo assim, vai certificar que a sua fatia fique bem certinha, bem niveladinha. Gente, na pressa, lembrando que eu cortei esse bolo aqui ainda quente, mas eu deixei ele esfriar agora as fatias para fazer a montagem. Porém, eu recomendo você deixar esse bolo esfriar completamente, tá bom? Para depois fazer o corte. Faz a marcação por toda a lateral de novo com a faca. E depois, feito a marcação, deixar ele bem retinho, é só você ir entrando novamente com a faca. Olha, cortou a nossa massa, eu peguei um pedaço de plástico que cubra a nossa forma, ou então você pode usar papel filme, tá bom? Aqui eu estou usando uma caldinha com leite condensado, que é um dedo de leite condensado e o restante de água, tá? Uma calda neutra e que também não tem problema de estragar o seu bolo. E o recheio eu coloquei já frio na manga de confeitar, porque vai facilitar. Tá? Então você vai pegar a parte de cima, que na verdade é a de baixo do bolo, que ela vai fazer o topo depois. Olha, tira o papel manteiga e coloca aqui. Tem problema se grudar aqui, vai ajeitando aos pouquinhos. Pega a calda, molha bastante o bolo, tá? Até quando tem que molhar? Até você certificar que colocando o dedo assim, olha, seu dedo fique úmido. Tá bom? Agora o recheio. Vamos colocar a segunda camada, que eu vou colocar essa parte de cima que eu arranquei o topinho, tá vendo? Pra deixar a outra do meio que é mais bonitinha em cima. Vai ajeitando. Molha. E vamos completar mais com brigadeiro. Roxo. Agora aqui nossa última camada, vamos colocar e molhar novamente. Dá uma leve prensada, tá? Mas não muito, porque não é um bolo com pasta, então não tem necessidade de colocar peso, nada disso, tá? Só para certificar que o brigadeiro vai grudar na massa mesmo e não vai escorregar. Deu uma leve prensada. Agora você vai cobrir a parte de cima com papel filme ou se não um plástico
e levar para descansar essa massa por aproximadamente 8 horas na geladeira. Eu sempre faço de um dia para o outro, ou então você deixa 2 horas no freezer, tá? E depois de pronto, a gente vai decorar o nosso bolo. Bom, pessoal, agora a gente vai tingir o nosso chantilly. Vai bater ele primeiro e depois tingir, tá? Para essa quantidade de bolo, vai ser usado aproximadamente umas 700 ml de chantilly, tá bom? Então, começa a bater nele em velocidade média. Quando ele começar a querer firmar, aumenta um pouquinho. Como eu vou fazer um bolo todo vermelho, a gente vai tingir todo esse chantilly. E para tingir, eu vou usar o corante em gel da Mix, vermelho morango e vermelho natal, tá? E nesse procedimento não tem segredo, tá, gente? É adicionar uma boa quantidade de corante. Adicione uma boa quantidade de corante já de uma vez, que aí não vai acontecer de amargar. Se você ficar adicionando aos pouquinhos, mistura, descansa, e depois adiciona mais um pouco, aí mistura de novo, descansa e adiciona mais um pouco, o seu chantilly corre o risco de amargar. Então, se você adicionar já uma boa quantidade de uma vez, é bem provável que ele já chega na primeira cor, já na cor já na primeira vez. Já está bom. Lembrando que ele vai subir mais 3 tons, tá? Então não se preocupem que o seu bolo vai ficar mais vermelho ainda. Chegou nesse tom, ele já está bom. Ele vai subir mais um pouquinho. Agora eu vou dar um truquezinho aqui para vocês. Vou dar um truquezinho aqui para vocês. Esse bolo, esse chantilly, ele está muito firme. Se eu confeitar ele desse jeito, ele vai ficar tudo poroso e vai ser muito difícil de eu confeitar. Então, o que eu vou fazer? Pegar um pouquinho de leite gelado e deixar ele um pouquinho mais liso. Então, adicione o leite gelado aos pouquinhos, até ele ficar só um pouquinho mais lisinho, que assim na hora que você for confeitar, vai facilitar e o seu chantilly vai ficar bem lisinho. Olha só, com o nosso chantilly já pronto, ele vai chegar mais um pouquinho ainda. Vamos desenformar o bolo. Agora nós vamos colocar um pouquinho aqui para espatular esse bolo, tá? Só para dar uma leve espatulada para que certifique que o recheio não depois suja nosso chantilly.
Agora com o bico 1M da Wilton, nós vamos fazer rosetas por esse bolo. Bom, esse bolo dá para fazer 2 fileiras de rosas, então eu vou fazer uma leve marcação, ainda tá um pouquinho. Só para que eu saiba aonde vai ficar mais ou menos, tá? Então, de dentro para fora, a gente vai fazer rosetas. Vai limpando. Parou aqui, começou, rodou. Parou aqui, começou, rodou. E aqui finalizou. Agora vamos começar no meio aqui, parou, rodou. Bom, agora a gente vai usar o pó perolado e o glitter. Esse é o glitter vermelho e o pó perolado. Vamos colocar um pouquinho de pó perolado aqui na bombinha. E um pouquinho de glitter, tudo junto. Isso daqui é uma bombinha para borrifar, tá? Que vocês encontram em casa de confeitaria mesmo. Agora vocês vão borrifar por tudo o bolo.